Boa noite, minhas irmãs. Hoje eu queria falar um pouco sobre como a gente tem feito, como a gente tem firmado a nossa fé, de como a gente tem agido nas situações, como é que a gente reage quando as coisas acontecem, seja a sogra ou a cunhada trazer alguma mensagem do marido, ou você ficar sabendo algo, ou até a própria amante mandar uma mensagem para você. Como você tem reagido nessa situação? E eu queria ler com vocês Lucas, no capítulo 6, no versículo 46. Aqui fala sobre dois tipos de fundamentos. Fundamentos é a base da casa, A gente não vê, a gente só vê as paredes, as janelas bonitas, telhados, mas o fundamento mesmo a gente não vê. E é por isso que está dentro de nós e a gente precisa saber como a gente vai fundamentar a nossa vida, E diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir sua casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerces sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve as minhas palavras e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a areia, sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a sua ruína. Então são dois tipos de casa, são dois tipos de cristãos, são dois tipos de pessoas. Ele diz assim: por que você está me chamando de Senhor? Senhor, Senhor, se você não faz o que eu mando. Por muitas vezes eu venho falando as mesmas coisas para as irmãs. Minhas irmãs, busquem a palavra do Senhor, vai para o quarto, fecha a tua porta, fala com o Senhor, faz a leitura da palavra. Não vai nas opiniões dos homens, de líderes religiosos. Ouça o próprio Espírito Santo revelar a palavra para você. Por quê? Porque você precisa estar bem fundamentada, Porque bem fundamentada, vão chegar as notícias do que seu marido está fazendo, vão vir as fotos, vai vir tudo que vier. Ele vai abandonar os filhos, não vai ligar, não vai mais prover sua casa, financeiramente as coisas vão ficar mais difíceis. Tudo isso vai acontecer, só que você não vai ser abalada. Você ainda vai ter a paz de Deus que ninguém pode entender, que excede o entendimento. Então, se você chama de Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador, Jesus, de Senhor, faz o que Ele diz, fica em silêncio, Não briga com teu marido, não fica pegando o passado dele, as traições e jogando na cara dele. Tem algumas irmãs que falam comigo que elas têm muita dificuldade de entender o que aconteceu, no sentido de deixar pra lá. E eu falo: minha irmã, até Jesus, até Deus já jogou no mar do esquecimento esse pecado do teu marido, e tu fica querendo jogar na cara dele o tempo inteiro que ele te traiu. Aí agora você quer saber as mulheres que ele teve antes de te conhecer, para saber se por acaso vocês não estão se encontrando e teu marido tá olhando para elas. Tipo assim, o nome disso é querer ter o controle na mão. E se você, minha irmã, não entregar esse controle para Deus, sua vida vai virar uma bagunça. Você vai ser como a mulher tola que destrói a própria casa, porque não tem quem aguente a acusação o tempo todo. A gente sabe que o acusador das nossas almas é Satanás. Então, se você permite que ele diga para você o que você tem que fazer, você está dando brechas para poder destruir a sua própria família, a sua própria casa. Se teu marido ele pecou, confessou, deixou o pecado, se arrependeu, não tem por que você mais ficar falando, querendo saber os detalhes, perguntar como foi, quando foi, se aconteceu antes, se ele já olhava antes, se enquanto vocês estão juntos ele pensa nela. Isso são coisas carnais, minhas irmãs, e pelo tempo que vocês têm de evangelho, de conhecimento da palavra e pelo processo que vocês estão vivendo, não cabe coisas carnais. Vocês precisam buscar as coisas espirituais. E acontece que muitas irmãs têm preferido ser aquela mulher, aquela esposa que constrói a casa em cima da areia. Aí no primeiro problema que vier, na primeira enchente, no primeiro burburinho, na primeira fofoca, ou na primeira vez que ela via a amante com o seu marido, ou na primeira vez que ele deixar, esquecer de buscar o filho, ou não quiser mais buscar, tudo isso vai te abalar, vai te deixar sentimentalmente mal, vai abalar tua fé, porque você não vai ter mais força para buscar, orar, nem ler a palavra. Tudo isso acontece porque o mundo espiritual
tá aqui acontecendo enquanto a gente está conversando, a gente não vê. Mas tudo que acontece no mundo espiritual, a gente precisa do socorro de Deus, né? Porque se a gente der brechas, o inimigo vai entrar. Então, minha irmã, pelo amor de Deus, construa a sua casa com um firmamento forte, que é o Senhor. Ele disse o que você tem que fazer. Ele disse assim, por que você me chama de Senhor se não faz o que eu mando? Então, faz o que o Senhor manda. Fica em silêncio, perdoa, não olha mais para trás, não olha mais os pecados do teu marido, né? Honra teu marido, ele abaixo de Deus é o rei da tua casa, ele é o sacerdote da tua casa, e muitas vezes pela opressão que ele está vivendo de você cobrar, brigar, reclamar, ficar chorando pelos cantos porque você sabe que ele traiu, já tem 1 ano, já tem meses e você ainda continua falando sobre as mesmas coisas. Então tudo isso enfraquece ele até como homem dentro de casa, como sacerdote da casa, como alguém que tem autoridade espiritual sobre a casa, sobre a família, sobre os filhos. Então você precisa ser realmente alguém que ajuda, a ajudadora, a auxiliadora do seu marido e não a acusadora. Se você só acusar, você enfraquece ele também na fé. Eu conversei outro dia com uma pessoa que disse pra mim que do nada, né, a mulher saiu de casa, a filha não fala mais com ele, então assim, do nada, tem certeza que foi do nada? É muito difícil entender que foi do nada. Pessoas que iam para a igreja juntas, de repente não estão mais juntas e existe ódio entre elas e não se veem mais. Então, tudo isso são coisas diárias, são pedrinhas, né? Geralmente, os psicólogos, inclusive, falam sobre isso, que o maior problema nos casamentos nem são as pedras grandes, né, como uma doença, uma falência, né, faliu financeiramente, perdeu tudo. Geralmente, quando isso acontece, o casal se junta ainda mais para conseguir superar juntos. Mas o problema são as pedrinhas diárias que a gente vai deixando passar, vai dar uma tropeçadinha hoje, outra amanhã. E quando vê, né, como a Bíblia fala, né, são as raposinhas que fazem um estrago tão grande quanto as raposas adultas, né? Então, você precisa, minha irmã, se posicionar. Precisa dizer assim, ó, o Senhor, Deus é o meu Senhor, Jesus é o meu Senhor, não é? Então agora eu vou fazer o que Ele manda, porque aí eu posso chamar Ele de Senhor. Então, faça o que o Senhor manda, busque na palavra cumprir os princípios do reino, cumprir a palavra do Senhor, buscar ser semelhante a Jesus e não somente ir à igreja aos domingos ou durante a semana, no dia de oração e achar que isso é ser cristã. Não é, minha irmã. Cristão é aquele que imita Cristo. Então, você precisa imitar Jesus todos os dias. Ele disse que você tem que perdoar 70 vezes 7 por dia, dá mais de 400 vezes. Então, se teu marido errar 400 vezes por dia, tu tem que perdoar. Imagine um pecado que ele cometeu há meses atrás, que já confessou, se arrependeu, pediu perdão e não está fazendo mais. Misericórdia. Assim, nem você consegue o perdão do Senhor, porque quando Jesus ensina os discípulos a orarem o Pai Nosso, ele diz isso, né? Ele conclui assim: se vocês não perdoam os homens as ofensas deles, nosso Pai que está nos céus também não vai perdoar vocês. Então, a condição para receber perdão de Deus é perdoar também. Eu sei que é difícil, porque perdão a gente só encontra em Deus. Às vezes a gente quer dizer assim, né? Ah, não, eu já perdoei fulano. Na verdade, você está até com orgulho, achando que você, de você mesmo, conseguiu alguma coisa. Mas esse tipo de perdão você tem que ir buscar lá na fonte, porque você não tem para dar. Você tem que buscar em Deus todos os dias. Senhor, aconteceu, eu quero perdoar, me ensina a perdoar, me ajuda a perdoar. Eu lembro a primeira vez que aconteceu isso comigo, eu estava sentada na mesa, eu fui ler o livro de Oséias na intenção de acusar o meu marido, né, como adúltero e tudo mais. E o Senhor falou claramente comigo: não, você não é Oséias, não, você é Gomer. Você buscou mais satisfazer e colocar seu marido no trono da sua vida do que a mim. Então você me traiu, você foi adúltera comigo. Então o Senhor estava me mostrando que eu não era coitadinha. Muitas irmãs ainda estão nesse lugar, né? Nessa fase inicial do deserto, de se achar coitadinhas porque o marido foi embora, porque teve um amante, porque traiu, porque não vai ver os filhos. E se coloca nesse lugar de coitadinha, mas isso não é verdade, minha irmã. O Senhor, o deserto é sobre você e Deus. É sobre tua restauração pessoal. Depois é que acontece a restauração do casamento, se estiver nos planos e no tempo de Deus. Porque eu já vi restauração de casamento acontecer com dias, com meses, mas também já ouvi de 10 anos. Então, é no tempo do Senhor. Quanto mais tempo você perde com essas coisas que não edificam, que não são as coisas que Jesus te mandou fazer, mais tempo você passa no deserto. Você precisa seguir o passo a passo do Senhor. Você precisa de um guia para seguir ali, ó, do seu lado. E Ele é o Espírito Santo.
Então, se você hoje tem dificuldade de buscar essas coisas, busque quem já venceu o deserto, busque pessoas que já estão nesse processo e que vão poder te orientar, né? Vão poder te dizer mais ou menos o que fazer, vão poder até orar junto contigo. Isso é muito importante porque evita que você faça muita coisa e tome atitudes erradas que vão prolongar ainda mais o teu tempo no deserto, que vão fazer com que você tenha ainda mais consequências ruins, porque tudo que você plantar, minha irmã, você vai colher. Isso é uma coisa certa. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, tudo que você fizer agora, comece um plantio correto, de acordo com o Senhor, honrando os princípios do Senhor, porque quando a colheita começar a acontecer, minha irmã, vai ser só festa, né? Hoje você está aí chorando, mas se você chorar e for plantando do jeito certo, você vai voltar colhendo e cantando alegre, né? Tem um versículo que fala sobre isso. Lá em Salmos 126, do versículo 5 ao 6, diz assim: os que semeiam em lágrimas, com cânticos de júbilo, vão colher. Aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cânticos de júbilo. Então, assim, você vai semear agora com lágrimas, mas vai semear do jeito certo, vai semear de acordo com a vontade de Deus. Porque aí sim você vai colher coisas que vão te dar alegria de verdade. Então, minhas irmãs, que o Senhor possa nos levar até esse lugar de certeza de que o Senhor é Deus, de que Ele é fiel e nunca falha, de que Ele não vai tomar o culpado por inocente. Não se importe com o que seu marido está fazendo. Ele está fazendo a plantação dele, ele está plantando. Ele vai colher também no Senhor tudo aquilo que Ele fizer. Isso serve para todo mundo. Quem é cristão, quem não é, para todo ser humano. Colheu, plantou, vai colher. Então, comece a fazer o teu plantio com o Senhor, comece a chamar Ele de Senhor e obedecer o que Ele manda. E aí sim, qualquer coisa que vier não vai derrubar você, não vai derrubar essa casa, porque ela está firmada na rocha, né? Então, que o Senhor nos leve além, nos leve para esse lugar de dependência, de confiança, né? E que Ele nos ensine a fazer a vontade dEle, a fazer tudo aquilo que Ele manda. Pai, muito obrigada, Pai, pela Tua palavra que é verdadeira, que é pura. Senhor, muito obrigada porque o Senhor tem aberto os nossos olhos para todas as coisas que têm acontecido, Senhor, ao nosso redor, nas nossas vidas. Pai, que as minhas irmãs que hoje choram, Senhor, na fase 1, elas comecem a agradecer pelo deserto, porque somente quando entendemos e passamos pelo processo, aí sim a gente consegue olhar para trás e agradecer por tudo que aconteceu, porque conseguimos ver a Tua mão, a Tua poderosa mão sobre todas essas coisas. Pai, leva as minhas irmãs além, que elas possam sim encontrar em Ti, Senhor, perdão para dar para os maridos, que elas possam ir até Você, Jesus, para conseguir perdoar, para conseguir amar, porque sabemos que o amor não é um sentimento. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Que as minhas irmãs sejam capacitadas, Jesus, por Ti, pelo Teu Espírito Santo, a viver todas essas coisas, Senhor, em Ti, para que elas possam sim obedecer aos Teus mandamentos, fazer tudo aquilo que o Senhor deseja para nós, para que possamos colher, Senhor, para que juntas possamos colher toda a Tua vontade para nossas vidas, que possamos fazer o plantio certo, Senhor, para que no momento certo possamos vir colhendo alegres, Senhor, e na certeza de que o Senhor nunca nos deixou, pelo contrário, em todos os momentos o Senhor estava ali, nos ajudando, nos levantando quando estávamos caídos. Pai, em nome de Jesus, ajuda as minhas irmãs, Senhor, que ainda não têm conseguido, Senhor, descansar em Ti. Nos ensina, Pai, a descansar em Ti, na Tua graça, Senhor, no Teu poder, né, na Tua sabedoria, Senhor. Dá-nos sabedoria, Senhor, para todos os momentos, para construirmos, para fundamentarmos nossa vida, Senhor, em Ti, porque o principal de tudo é o fundamento. Que o Senhor continue sendo o nosso esconderijo, Senhor, para que possamos descansar na sombra do Todo-Poderoso, do Altíssimo. Pai, muito obrigado por Tuas promessas, pela Tua palavra, pela Tua esperança, Senhor, pela esperança da glória, porque sabemos que o Senhor Jesus vai voltar, vai nos buscar, vai nos tirar desse mundo, de todas essas coisas, Senhor, que nós passamos aqui. Sabemos, Senhor, que apesar de serem coisas que precisamos lidar, processos que são importantes em nossa vida, mas que os nossos olhos, nosso coração, Senhor, sempre lembre que é para a eternidade e que tudo que a gente venha fazer, Senhor, que realmente seja para agradar
agradar a Ti, para dar bom testemunho para as outras pessoas, para que elas sejam alcançadas, Senhor, pela Tua palavra, pelo nosso testemunho, para que, como diz a Tua palavra, para que muitos sejam salvos, Senhor, para honra e glória do Teu nome, Pai. Amém.